paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Esta noite estamos aqui mais uma vez, neste domingo, onde iríamos realizar o culto da família, mas por motivo de força maior do lockdown aí, ainda estamos aqui gravando os vídeos e fazendo culto online, mas no nome de Jesus isso vai voltar ao normal. Eu queria deixar aqui para os irmãos, para as pessoas, no livro de Gênesis, no capítulo 12, onde fala: Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluias, glória a Jesus. A palavra de Deus, nesse versículo, primeiro, ele mostra que nesta ocasião, Deus não disse a Abraão para onde o conduziria. Ao invés de ser informado disso, ele teve de viajar sobre a orientação direta de Deus, Ele creu na promessa de Deus, e Abraão, que era um próspero, era filho de nobre, Abraão, ele creu na palavra de Deus, e ele saiu do meio da parentela, da casa dele, da terra dele, na nação dele, e foi para onde Deus mandou ele ir. E Abraão, ele nem procurou saber para onde era que Deus estava enviando ele. E é nessas ocasiões para onde Deus muitas vezes ele manda a gente sair da zona do conforto, do meio da nossa parentela, do nosso lugar onde nós estamos confortavelmente, da zona de conforto, para que a gente vá para onde Deus mandou a gente ir, para que Deus possa nos abençoar, para que a gente possa cumprir o mandado de Deus, indo falar do amor de Jesus e pregar do amor de Deus. Era isso que Deus estava mandando para Abraão, que ele viesse fazer, que ele viesse sair do meio da parentela, da terra dele e da tenda dele, para que ele fosse pregar a palavra de Deus. E Abraão, ele não quis saber nem o que iria acontecer e nem que terra ele iria, porque Abraão saiu da tenda, saiu da terra, saiu da parentela e foi. E Deus disse para Abraão: Abraão, olha para os céus, vê quantas estrelas do céu. Se você puder contar, você conte. E Abraão olhou e viu que não poderia contar. E Deus disse: esta é o tamanho da nação, esta é o tamanho da obra que eu quero fazer na tua vida, Abraão. E Abraão pegou, foi na fé dele para cumprir o que Deus estava mandando ele fazer. E muitas vezes é assim que temos que fazer. Deus manda a gente sair da zona do conforto, Deus manda a gente sair da onde a gente está, para que a gente vá pregar a palavra dele, para que a gente vá fazer a obra de Deus. E muitas vezes a gente não quer obedecer aquilo que Deus está mandando, e por muitas vezes não obedecer aquilo que Deus está mandando, a gente perde de ser abençoado, porque Deus quer abençoar a nossa vida espiritual, E aqui, no termo de fazer pai de uma grande nação, Deus estava falando para Abraão de coisas espirituais, que ele iria fazer Abraão pai de uma grande nação, E até o seguinte, nós podemos até questionar e falar: como é que Deus iria fazer de Abraão uma grande nação, se até a mulher de Abraão era estéril e não podia dar filhos a Abraão? Mas Deus estava falando de coisas espirituais. É isto que Deus está mandando você fazer. Sai da zona do teu conforto,
sai da tua tenda, da tua parentela, da onde as pessoas não te dão crédito. Porque se você for falar para as pessoas de Jesus, onde você mora, muitas vezes você não vai ter crédito de falar. Por as pessoas conhecer o seu passado, por as pessoas saberem que você bebia, que você fumava, que você se prostituía, eles não dão crédito a você. Então é necessário que nós saímos da nossa casa, da nossa tenda, do meio da nossa parentela, para pregar a palavra, porque a palavra de Deus diz que profeta, ele não tem valor na terra onde ele mora, que ele não tem um galhardão na terra onde ele mora. Foi necessário que Jesus, ele saísse do meio da parentela dele, do meio do povo dele, para pregar a palavra de Deus, que até os irmãos de Jesus não davam crédito à pregação de Jesus. Então Jesus teve que sair também do meio da parentela dele, para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus às nações. Depois de longos anos, de muito tempo, foi que Jesus voltou para o meio da parentela dele, para o meio dos irmãos, para pregar a palavra, né? E os irmãos queriam ver se Jesus realmente fazia os milagres, porque eles já tinham escutado a fama de Jesus, que Jesus por onde passava curava, libertava, fazia milagres e prodígios, e eles queriam saber, né, e realmente Jesus era capaz de fazer, né? Tanto era que até os irmãos de Jesus duvidavam das obras que ele fazia. E muitas vezes é mesmo assim em nossas vidas. A gente no meio da nossa parentela, no meio do lugar onde a gente morava, a gente prega, a gente fala do amor de Cristo, mas as pessoas muitas vezes, por nos conhecer, não quer dar crédito. É necessário que a gente saia para falar do amor. Então sai da tua tenda, sai do meio da tua família, sai do meio da tua parentela e deixa-se ser usado por Deus. E foi isso que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, né? Que eu vou te conduzir à terra que mana leite e mel. O lugar que Deus queria conduzir para Abraão, né, era uma terra que manava leite e mel, mas Abraão não sabia que era a terra que manava leite e mel. Podia ser uma terra onde se achasse uma grande dificuldade, não é verdade? Muitas vezes Deus nos conduz para um lugar que a gente nem imagina para onde é que a gente vai pregar a palavra, onde a gente vai passar. Muitas vezes a gente chega lá no lugar e existe grande dificuldade, pessoas querendo apedrejar os discípulos de Deus, como apedrejaram Paulo, não é verdade? Uma vez eu fui para ali falar do amor de Cristo, né? Um rapaz queria jogar pedra em mim, porque eu estava falando do amor de Cristo, né? E é mesmo assim, a gente passa por cada situação, por falar de Jesus, né? As pessoas não querem dar crédito, um dão crédito e outros não dão crédito, mas nem por isso eu me importo. Quem deu crédito à nossa pregação, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito fala para as pessoas, para a igreja. E é isso a palavra que eu tenho trazido aqui para vocês nessa noite, onde Abraão teve que sair do meio da parentela dele, da tenda dele, para falar do amor de Jesus. Ele se deixou ser usado por Deus, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele disse: poxa, se eu sou estéril, se a minha esposa é estéril, né? Ele disse: se a minha esposa é estéril, eu não posso ter filho porque a minha esposa é estéril. Mas ele creu, ele foi, né? Tanto é que Abraão foi pai de uma grande nação, não é verdade? Abraão, já velho de idade, ele foi pai, né? A esposa dele estéril, né? Ela ficava rindo de Jesus atrás da porta. Jesus conversando com Abraão, ela rindo de Jesus atrás da porta, se rindo, né? E Jesus disse: por que tua mulher está rindo de mim? Ela não está crendo no que eu estou falando? Não é verdade? Muitas vezes é isso aí. A gente prega, a gente fala do amor de Jesus e as pessoas não creem, não acreditam que Deus é capaz de curar, que Deus é capaz de fazer a obra, que Deus é capaz de mudar, que Deus é capaz de transformar aquela pessoa, e as pessoas começam a debochar da gente, que eles pensam que não é nós que vamos fazer o milagre, né? Não, nós apenas
vamos nos deixar ser usados por Deus, apenas nós vamos pregar a palavra de Deus, e a obra quem faz é Jesus, a obra quem faz é Deus, a transformação e a libertação quem faz é Ele, pela palavra. A palavra de Deus, ela é quem liberta. A palavra liberta, né? Não é mais outra coisa que liberta, é só a palavra que liberta. Por ouvir e ouvir a palavra de Deus, é por aí que vem a libertação. Não adianta outras coisas, é querer inventar nada, é pela palavra. A obra de Deus é feita pela palavra. Não adianta a gente entrar em conflitos, em discussões vãs, em discussões loucas, por causa de debates, né, sobre placa de igreja, sobre denominações, não é verdade? Porque o propósito nosso aqui na terra não é para estar discutindo com o irmão em debates, coisas loucas, genealogias. Porque se a gente começar a discutir sobre placa de igreja, né, sobre quem tem mais capacidade de pregar, ou capacidade de fazer a obra, capacidade de evangelizar, ou capacidade de louvar melhor, se a gente ficar discutindo essas coisas, né, a palavra de Deus vai se tornar vã, né? Não podemos discutir por genealogia, por debates e coisas loucas desse mundo, né, da lei, porque se a gente discutir, a palavra de Deus ela se torna vã. Então, nós não podemos deixar a palavra de Deus se tornar vã. Nós temos que pregar, a nossa missão é pregar, falar do amor de Cristo, porque a palavra vai fazer efeito. Se você discutir por causa da palavra com seu irmão, a palavra não vai se tornar vã e não vai fazer efeito em ninguém, nenhum. Mas pregue, ore, louve, porque a palavra vai se cumprir. Porque a palavra de Deus diz: se você crer, será salvo tu e a tua casa. A partir do momento que você prega a palavra, a partir do momento que você crê, que você entrega na mão de Deus, pode ser o teu irmão, pode ser o teu filho, pode ser a pessoa mais perturbada dentro da tua casa, mas porque ela está escutando a palavra, porque ela está dando vida à pregação, Deus trabalha na vida daquela pessoa que está doente, na vida do coxo, na vida do cego, espiritualmente falando, e Deus vai libertar, Deus vai fazer a obra. Então somente creia. Foi isso que Deus fez na vida de Abraão. E Abraão creu e saiu da terra dele, da parentela dele e da terra dele, da casa dele, para um propósito que Deus tinha na vida de Abraão. E se você crer, Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida, rapaz. Deus vai te usar tremendamente. Se deixe usar por Deus, não se perca em debates, em genealogias, em coisas loucas, em debates loucos com os irmãos. Não, deixa Deus te usar. Vai, cumpre lá o ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito. E nesta noite eu estou falando isso para você, aleluia, através do Espírito Santo. Eu não estou aqui para falar para você, para apontar você, eu não estou aqui para falar nada pela carne, é pelo Espírito. Quem crê verá a glória de Deus. Se você crer, será salvo tu e a tua parentela. Se você crer, será salvo tu e a tua casa. Amados irmãos, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é muito forte. A palavra de Deus, ela fez muitos milagres no passado e continua fazendo milagres hoje. Então somente creia. Coloca a tua vida na mão de Deus, coloca os teus propósitos na mão de Deus, coloca os teus caminhos na mão do Senhor, porque Abraão, ele não quis saber não, ele colocou o caminho dele, ele colocou a vida dele na mão de Deus, ele colocou tudo na mão de Deus, ele confiou em Deus, ele foi cumprir o íder. E por Abraão acreditar e crer, até hoje o nome de Abraão se fala hoje, né? Ser tu uma bênção a Abraão, ser tu uma bênção que está do outro lado ouvindo a palavra, ser tu uma bênção a tua família, ser tu uma bênção a tua filha, ser tu uma bênção ao teu filho, ser tu uma bênção a você mesmo na sua casa, aonde você estiver agora ouvindo essa palavra, ser tu uma bênção, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Creia tão somente. É isso que eu vos falo para você nessa noite, né? É isso que eu vos falo, e que Deus te abençoe abundantemente,
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo sejam com todos vós que estão aqui, que estão do outro lado vendo essa palavra, ouvindo esta palavra. Se você crê, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe tremendamente.